Queria que você abrisse novamente a Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Sábado eu dei uma palavra sobre Davi, alinhando-se com os filisteus para ir lutar contra Israel. As dificuldades que Davi enfrentou por essa decisão. Eu estava lendo um comentário de um teólogo em um dos livros que eu tenho. Ele disse que nesse período aqui, que era já o período final da perseguição de Saul, sabe quantos soldados Saul tinha atrás de Davi? Quando Davi estava só, peregrinando pelos montes, dormindo em cavernas, Davi tinha uma guarnição, Saul tinha uma guarnição de 100 homens, treinados e hábeis, perseguindo Davi todos os dias. Davi está em Ramá, ele ia lá para Ramá. Davi está em Gigal, eles iam para Gigal. Quando Davi era só, eles tinham 100 homens. Durante a trajetória de vida de Davi, ele foi encontrando desordeiros, ladrões, homens de uma índole terrível, e foi se agrupando com ele. E ele formou um exército de 600 homens. Nesse período aqui do final do livro de Samuel, Saul não tinha 100 homens correndo atrás de Davi. Eram 3.000 homens. Um exército de 3.000 homens perseguindo os 600 valentes de Davi. Naquela parte que eu falei para vocês domingo, que ele cansado, talvez já estressado, de não ter mais paz por mais de 20 anos, Davi para e vai aos filisteus pedir guarida, pedir asilo político, né? Dentro de um padrão dos dias de hoje, ele vai pedir asilo político, fala assim, não aguento mais, não tenho sossego, Saul não para de me perseguir, então me dá umas terras aqui para eu habitar com minhas famílias e os meus homens, porque aqui ele vai respeitar, porque para chegar até mim, ele tem que passar pelo exército filisteu. E é exatamente isso que Saul faz. Capítulo 23, 24, Saul se levanta contra os filisteus, porque ele quer chegar até Davi, ele quer atingir, ele quer matar Davi, né? E aí são os erros que Saul vai cometendo, que eu não vou comentar porque o texto de hoje não é sobre isso, mas eu estou dando um contexto histórico para você. Então Davi está entre os filisteus, morando em Ziclac, em uma terra de uma cidade que é dada para ele. Ele constrói suas casas e cabanas, e ali ele fica com os 600 soldados que ele montou o seu exército, esposas, filhos e filhas. Na mensagem de domingo, eu disse que quando Israel veio contra os filisteus, Davi se prontificou a lutar a favor dos filisteus contra Israel. Você vê como o tempo muda as coisas. Davi é o instrumento que Deus usa para matar Golias, o filisteu, e dar vitória a Israel. Agora Davi está do lado dos filisteus, lutando contra o seu próprio povo. Ele é mandado embora. Sua cidade Ziclac é invadida pelos amalequitas, que destrói e toca fogo na cidade e leva as esposas, os filhos e as filhas de Davi e dos seus 600 soldados. Antes desse fato acontecer, eu quero apenas compartilhar um texto. Nesse período de peregrinação, de estar morando no deserto de Parã, versículo 2 do capítulo 25, versículo 1. Faleceu Samuel, 1 Samuel 25, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e choraram muito, prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha em suas posses no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Você sabe o que é tosquear, né? Tirando sua lã. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua esposa Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe.
E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero homem: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tu tens tenha paz. Agora, pois, tendo ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, nós não lhe fizemos nenhum agravo, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram aqui no Carmelo conosco. Pergunta aos teus jovens e eles te dirão. Davi está dizendo para os seus moços, para falarem isso a Nabal, e dizer que ele protegeu os pastores de Nabal, e mandando Nabal perguntar aos seus pastores: esses jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares na mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: olha a resposta. Davi pede aos seus moços 10 homens que vá a Nabal pedir alimento, ovelha e cabra para matar e comer. Quem é Davi? Essa é a resposta de Nabal. E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então, os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme as palavras de Nabal. Pelo que disse Davi aos seus homens, Davi chegou e disse: cada um pegue a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar os nossos amos, porém ele não se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons. Preste muita atenção nesse texto. Os jovens pastores de Nabal dizem assim: olha, Davi mandou homens a casa para falar com Nabal, para pedir alimento. 15. Aqueles homens, os de Davi, os pastores de Nabal, dizem: eles têm sido muito bons. Nunca fomos agravados ou atingidos por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. E o 16 é que eu quero que você preste atenção. De quê? De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele a apacentar as tuas ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já é de todo determinado, está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Eu vou parar aqui, que a leitura está ficando um pouco cansativa, porque é a narrativa de uma história, que eu vou introduzir como parte introdutória dessa mensagem. Traçando em outras palavras e trazendo um entendimento maior, não sei se você conseguiu entender o enredo aqui. Davi está com os seus 600 homens no deserto de Parã, e os pastores de Nabal, com mais de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estão pastando nesse deserto, no Monte Carmelo, e Davi nunca pegou uma dessas ovelhas para comer. Poderia ter matado os pastores de Nabal, se apossado de todas as suas ovelhas, porque ali era a lei de olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro é ferido.
não havia lei, não havia nada, quem era mais forte pegava, mas a Bíblia diz que Davi nunca fez isso, pelo contrário, protegeu os pastores e protegeu as ovelhas e as cabras e as reses de Nabal, sem nunca cobrar um centavo. E os pastores de Nabal diz que ele fez isso de dia e de noite. Já pensou alguém ser pastando num vale, onde qualquer exército dos amalequitas, dos filisteus, ou até ladrões que andavam na escuridão da noite, 10, 15 homens montados a cavalo, poderia vir com suas espadas, matar os 15 a 20 pastores de Nabal, roubar suas ovelhas. Davi protegia, colocando sentinela, seus soldados protegia. E os jovens de Nabal dizem que eles eram como um muro, como uma proteção que dava aos pastores e às ovelhas tranquilidade para pastar naquele local. Davi sente fome, seus soldados estão cansados, é uma viagem difícil, uma peregrinação difícil, está ali no monte e no deserto, não era fácil, e ele gentilmente, como um homem educado, manda 10 dos seus moços ir à casa de Nabal e pedir a Nabal que lhe dê algumas ovelhas para ele matar, comer e matar a sua fome. E Nabal é muito duro, é um filho de Belial, um homem, o texto aqui é que diz que Nabal é como se fosse um filho de Belial. Belial é Satanás, e ele é grosso, ele é mal educado, ele é agressivo. Ele talvez não tivesse o conhecimento de que Davi protegia os seus pastores e protegia os seus rebanhos gratuitamente, apenas por ser um cavalheiro, apenas por ser um homem educado. E Nabal responde dizendo assim: quem é Davi? Versículo de número 10. E quem é o filho de Jessé? Não sei quem é, não conheço. Há uma fama dele aí, mas não me interessa quem é Davi. Ou seja, em outras palavras, diga para ele que eu não tenho nada a ver com ele, que eu não vou dar nenhuma das minhas ovelhas para ele, porque não é nem por merecimento, mas é porque eu não tenho nada para dar a gente que anda perambulando por aí afora, sem ter um itinerário. Ele achava que Davi era um homem mau, que Davi era uma pessoa desordeira, porque quem se juntou com Davi foram homens maus, eram ladrões, eram salteadores, eram homens agressivos. E Nabal responde assim para Davi. Davi não tem dúvida, a ira entra no seu coração, ele pega 400 dos seus homens, monta a cavalo, cinge a espada, e ele vai com toda a ira, e ele diz para os seus moços: não fique ninguém vivo, entre e destrua toda a casa de Nabal, mate todos ao fio de espada, passe todos ao fio de espada. E eles estão indo em direção à casa de Nabal. Um dos moços que tomou conhecimento da situação chega até Abigail e narra para Abigail tudo o que aconteceu. E o texto é muito profundo, Samuel escrevendo, porque o texto diz que Davi servia como muro, como proteção, para que o inimigo não tocasse nos bens de Nabal, sem que Nabal soubesse. Não é assim conosco? E Abigail, muito inteligente, disse que ela era uma mulher muito hábil, muito inteligente. Ela mata umas reses, uns animais, ela põe nas montarias e ela antecipa-se a Davi, bota seus moços e antecipa-se a Davi. No meio do caminho ela encontra Davi com seus 400 soldados e ela se ajoelha, ela pede clemência. Ela diz que o seu marido é um tolo, que o seu marido é um bobo, que Davi não desse ouvidos para ele, que ele é um homem sem entendimento, que ele não tem o conhecimento dos fatos, e mesmo assim ele é um homem bruto, cruel. E Davi olha para aquela mulher, e pela sabedoria daquela mulher, ele aceita a doação que aquela mulher faz, e não destrói a casa de Nabal. Na continuação dos capítulos, você vai perceber, descobrir, que em seguida Nabal morre, e Davi pega Abigail, que ficou viúva, e ele traz para si, e a toma como mulher, e Abigail passa, diz a Bíblia que pela sua sabedoria e pela sua formosura,
Abigail passa a ser mulher de Davi. É uma das esposas de Davi que está lá em Ziclague quando os amalequitas invadem, queimam a cidade e levam as duas esposas de Davi. Uma delas é essa Abigail, que era a viúva de Nabal. Pastor, o que é que essa história tem a ver comigo? Tudo. Porque hoje à noite eu quero falar de um assunto muito sério, que eu tenho me omitido por muito tempo de falar desse assunto, às vezes por precaução, às vezes por temor, às vezes por timidez, ou por toda essa gama de informação que existe no nosso país sobre pastores que só estão interessados na gordura das ovelhas, pastores que só estão interessados em finanças, em igrejas, pastores que surgem do nada e daqui a pouco já estão com um império, igrejas em todo canto, fazenda com cavalo de 10 mil, 100 mil reais, casa que... Toda essa coisa nos intimida, a nós que somos íntegros, sinceros, simples, né? A nós eu estou me colocando num grupo de pastores que são pastores, que não pastoreiam por causa de suas necessidades, não pastoreiam por causa de querer tirar a gordura da ovelha, a lã da ovelha, o leite da ovelha. Pastores que pastoreiam porque amam suas ovelhas. Disciplina, corrige, exorta, né? E ajuda essas ovelhas a caminhar para o céu. Eu me ponho humildemente no meio desses pastores, que para construir uma obra dessa a gente leva anos, porque os recursos são poucos. A obra de Deus, Deus diz que ela é feita com força, né? O reino de Deus é tomado à força, e a gente vê de repente os impérios surgindo por aí, as coisas acontecendo com muita facilidade, e quando eu vejo muita facilidade, eu entendo logo que não é a coisa de Deus, porque as coisas de Deus são difíceis, porque o reino de Deus, para ser implantado na terra, é com muita oração, com muita lágrima, com muita honestidade, com muito caráter. Então eu tenho sempre minhas reservas em falar desse assunto, e eu acho que nesses 21 anos, se eu muito preguei sobre isso, foi 2, 3 vezes sobre dízimos e ofertas. Mas eu tenho pensado sobre o seguinte: se eu me omitir em falar sobre isso, o reino de Deus continua crescendo, avançando, mas aqueles que não têm entendimento, aqueles que não têm facilidade em trazer o que a Deus pertence, sofrem. E aí eu estou trazendo maldição para a vida de pessoas que não entendem, né, o mandamento de Deus em ser alguém generoso, em dar. Jesus mesmo disse que melhor coisa é dar do que receber. Alguém questionou Jesus sobre se ele pagava os impostos, e ele disse: dê a César o que é de César. Ou seja, pague os impostos de Temer, do Brasil. Na verdade, a gente já paga. Se fosse opcional, muitos de nós sonegavam o imposto. Estou falando até de crente. Se você chegasse numa loja para comprar uma camisa, e a camisa fosse R$30, e no papel dissesse assim: opcional você pagar R$5 a mais, porque é imposto para o governo. Você diz assim: o governo que se vire, eu não vou pagar. Mas a gente já paga 13% em tudo que compramos, já embutido no valor do produto. Então não é opção, aqui é obrigação. A gente já recebe o salário com os descontos que o governo já tira. Então, para nós, como cidadão brasileiro, imposto não é opção, é obrigação. Quer queiramos ou não queiramos, nós pagamos. E a gente consegue sobreviver com aquilo que o governo deixa para nós. Bem ou mal, a gente anda, a gente avança. E o país que é uma potência mundial, esse país da gente, 500 anos que o povo rouba esse país, ele não afunda, ele não empobrece, porque eu tenho as minhas reservas de que eu acho que o paraíso é algum canto aqui do Brasil, não é possível, porque o país abençoado, tem de tudo, todos os minérios, tudo que o mundo precisa, o Brasil tem em abundância. O Brasil produz
todo tipo de alimento, todo tipo de verdura, todo tipo de fruta. O Brasil produz café, o Brasil produz trigo, o Brasil tem minério, tem tudo que você imaginar aqui no Brasil tem. A gente não entra num buraco porque a nossa fonte natural é muito grande. 500 anos roubando a gente. Eu acho que o paraíso está em algum lugar do Brasil, não é possível. Porque Deus abençoou. Aqui a gente não tem vulcões, a gente não tem tornado. O que a gente tem de vez em quando aqui é uma chuvinha que dá uma cheia. As cidades que não têm estrutura são alagadas, como em qualquer lugar do mundo, né? Paris, há um mês e pouco atrás, foi alagado, o rio transbordou, entrou dentro do Museu do Louvre, primeiro piso alagou tudo. Então, qualquer país do mundo alaga. Não tem cidade, porque todas as grandes cidades são construídas em volta de grandes rios. E quando o rio enche a cidade. Não tem coisa boa no mundo que esteja livre disso. Então, nós estamos vivendo dias em que a igreja, e o diabo vai pincelando aqui, ali, acolá, sobre compromisso, responsabilidade, e as igrejas vão se enfraquecendo, porque muitos cristãos se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com a liderança, e foram saindo da igreja, usando isso como desculpa. Eu sempre disse aqui, que eu tenho pastores que estão acima de mim em termos de responsabilidade administrativa. Qualquer um deles pode cair na fé. Eu só vou dizer assim, nossa, que pena. O irmão falhou, o irmão pecou. Meu superintendente geral, se acontecesse, olha, irmão, 120 anos que a igreja está no mundo, escute bem isso, nós não temos uma história de escândalo em nenhum líder mundial da igreja do Nazareno. Não temos. Os 6 superintendentes gerais, que são eleitos de 4 em 4 anos, que chega a 65 anos, não podem ser mais, para não ficar gagá no cargo lá, aquele velhinho, sem saber mais nem o que fazer, mas lá no cargo, 65 anos eles têm que sair, superintendente distrital com 70 tem que sair, dar a vaga para outro. Nós não temos um escândalo dentro da igreja. Mas se existisse, eu só ia sentir muito, orar pela família e por ele, mas a minha fé continuava. Eu não sirvo a Deus por causa de homens, eu sirvo a Deus por causa da cruz. Meu alvo, meu exemplo é Cristo. Voltando aqui ao texto, para eu não me devagar muito, Deus nos protege dia após dia. Eu posso ouvir um amém? Deus protege tua casa, Deus protege teu carro, Deus protege tua família, Deus protege teu trabalho, Deus protege teu corpo, Deus te dá saúde, Deus põe alimento, Deus põe recursos nas tuas mãos, e às vezes você nem sabe de onde isso vem. Você tem uma proteção que você não vê, mas que é real. Deus te cerca como muros. Como muros Deus te cerca. Era assim que Davi fazia com as ovelhas e os pastores de Nabal, sem nunca pedir nada. Como muro ele protegia com a própria vida. No dia em que ele precisa, e ele vai até Nabal, Nabal escarnece. Quem é esse Davi? Esse filho de Jessé? Para que eu lhe dê alguma coisa? Às vezes nós como cristãos estamos tendo a mesma atitude de Nabal. Quem é esse Deus? Quem é essa igreja? Lá dentro do nosso íntimo e do nosso coração, a gente não verbaliza isso, mas a gente está dizendo, que igreja é essa que eu vou ter que dar meu dinheiro? Que igreja é essa que eu vou ter que dar minha oferta? Que igreja é essa que eu vou ter que ser fiel a Deus? Quando Deus diz, traga os dízimos e oferta, é como Davi mandando a Nabal, dizendo assim, dá-me alguma coisa. Eu tenho servido como muro e proteção de vocês. Só estou pedindo um pouco do muito que você tem. Quando a gente retém os dízimos e oferta, a gente está tendo a mesma atitude de Nabal, dizendo para Deus, quem é esse Deus? Para que eu possa lhe dar alguma coisa. Quem é essa igreja que tem necessidade para que eu possa suprir? Não vou dar o que eu tenho para ninguém. Quando a gente retém, a gente está tendo a mesma atitude de Nabal. Nabal em seguida no texto perde sua vida. Nabal não foi solícito aos desejos de Davi. A fúria de Davi
não é similar à fúria de Deus, porque Deus não se ira, Deus não se enfurece. Mas preste muita atenção, porque quando eu sou infiel, escute bem isso, o inferno tem legalidade em entrar com fúria nas minhas finanças. A Bíblia chama esse exército de Satanás de o devorador. Quando eu sou infiel, eu não tenho a proteção de Deus. Nabal foi infiel, ele perdeu a proteção de Davi, e Davi se levantou com fúria contra Nabal para destruí-lo. Quando eu sou infiel a Deus, Deus sai de mim de proteção como um muro, ele sai, e ele me deixa alheio à investida de Satanás. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Durante o meu início de vida cristã, eu não tinha entendimento, eu tinha muita dificuldade em dizimar, porque eu dizia dentro do meu coração: esse camarada prega a Bíblia aí dia de quarta e dia de domingo, o que impede ele de trabalhar os outros dias de manhã e de tarde? Ele que trabalhe. Eu achava que o ofício do pastor era só pregar dia de quarta, domingo de manhã, domingo de noite. Então ele pode trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família. Eu que não vou sustentar pastor. Eu pensava assim. E Ângela é minha testemunha. Nós casamos com muita dificuldade. O meu contrato era pequeno. E eu lembro que eu comprei uma cama bonita, de madeira maciça. Madeira chamada Toigo, madeira bonita, maciça. E transportando a cama da casa da minha sogra para um apartamento onde eu ia morar, em Casa Amarela. A gente não amarrou ela atrás de um caminhãozinho, deu um vento e levantou a parte de trás da cama, o espelho, e caiu, pá, e quebrou minha cama. Disse, meu Deus do céu, uma cama cara danada. Mas eu dei um jeito na cama, ajeitei, casei, montei minha cama. Meu filho nasceu, Iveson. Eu estou sentado de um lado da cama, minha esposa dando de mamar do outro. Chega meu cunhado, que tem quase 1,90 m, senta no meio da cama, tá, a cama quebra. Quebrou o lastro da cama. Aí eu boto 2 tijolos. A gente sempre dá um jeitinho, né? Boto 2 tijolos, junto à cama, boto 2 tijolos e a cama fica lá. Meu cunhado, isso no mesmo dia, meu cunhado vai embora, eu meio aperreado, vou ouvir um sonzinho de Rose Nascimento, né? Botei o som, tinha acabado de comprar um som CCE. CCE, comecei comprando errado, né? Botei o som de vinil ainda. Aí daqui a pouco eu estou no quarto, aí Ângela, Ivo, está fumaçando a vitrola. Quando eu vou lá, a vitrola pegou fogo, do nada. Ângela é minha testemunha. Fui fazer isso tudo no mesmo dia. Fui fazer uma vitamina no liquidificador novinho de abacate. Daqui a pouco, as setas de cortar, quebrou-se assim nada, soltou, quebrou tudo. Eu disse, misericórdia. Aí o Espírito de Deus vem e diz assim, fidelidade. Irmão, eu comecei a dar meu dízimo. 3 meses depois eu fui contratado pelo Alto Esporte da Paraíba. Um time ruim, fraco. Mas no Alto Esporte, escute como Deus faz as coisas. Eu lembro que eu ganhava 3.000 cruzados no Santa Cruz. 3.000 cruzados. Era cruzado na época. 10 meses de contrato, quanto era que eu ia ganhar no Santa Cruz? Ganhando 3.000, 30.000. Mais 6, 36.000 em um ano. O cara da Paraíba, de um time sem estrutura nenhuma, foi me contratar e disse assim para mim. Porque eu fui jogar lá e o Alto Esporte estava fazendo a preliminar. E no vestiário eu vi um gaguinho desdentado, que era o roupeiro, com 2 sacos de roupa, fedorento, roupa e chuteira, dando para os meninos se vestir para jogar na preliminar do Alto Esporte. E tinha um rapaz aqui de Recife que jogava nesse time, que era meu amigo, tinha jogado no Santa Cruz. Eu disse, rapaz, como é que tu veio parar nessa geringonça aqui? Eu nunca vou jogar num time desse. Ó, eu no Santa Cruz, com sauna, com piscina, hidromassagem, ducha, um estádio. A gente terminava o treino, tinha um caldeirão de suco de laranja, tomava que só. Eu vim jogar aqui, Deus me livre. Quando foi no outro ano, aonde é que eu vou jogar? No Alto Esporte.
Aí o cara disse assim, antes de dizer qual era o time, só vim contratar, estou precisando disso, tal, me indicaram você. Você está disposto aí? Eu disse, onde é o seu time? Ele disse, na Paraíba. Pensei Botafogo, Campinense, né? Aí eu disse, quanto você me paga? Eu ganhava 3.000 cruzados. Ele disse, para começar, eu vou te pagar 10.000 cruzados por mês. Eu já fiz as contas logo, porque eu sou bom em matemática. 10.000 cruzados, 3 meses eu ganho o que eu vou ganhar no Santa Cruz. Aí ele disse, e ainda vou te dar uma luva de 30.000 cruzados. Luva é um prêmio. Te dou de 3 vezes a luva. Irmão, eu recebi tudo o que esse homem disse que ia me pagar. Eu recebi em 1 ano. Em 1 ano no Auto Esporte, eu ganhei 320.000 cruzados. Recebi 30.000 cruzados de luva. Comprei meu apartamento aqui, na época, em Arthur Lundre, por 250.000 cruzados. Dinheiro não valia nada. Mas comprei meu apartamento e comprei um carro. Desse apartamento, em 87, eu vendi, comprei o terreno do acampamento da igreja, a igreja me comprou o terreno e eu comprei minha casa. Eu ainda hoje estou colhendo frutos daquele ano que eu passei no Auto Esporte. Sabe por quê? Porque eu decidi ser fiel aos meus dízimos. Plantei em 87, estou colhendo em 2018. Porque Deus disse, eu te protejo como um muro, para que ninguém invada as tuas propriedades, nem os teus bens. Dízimo não é obrigação, dízimo é privilégio. Dízimo é um ato de fé. Dízimo é um ato de obediência e de submissão ao Deus que na cruz pagou os nossos pecados. Eu quero que você entenda hoje que ser dizimista é um privilégio. Eu desafio qualquer um aqui dentro da igreja que tem sido fiel sempre, para você ver a vida dele dentro do padrão que ele tem condições. Porque não pense que você vai ser dizimista, eu ganho um salário mínimo, vou dar 90 e poucos reais de dízimo, ano que vem eu vou ganhar 2.000, 100.000. Você vai viver no seu padrão. Mas nunca vai te faltar a paz, o alimento, a proteção e a bênção de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, seu dinheiro vai render. Você vai receber dia 5 ou dia 10, e vai chegar no dia 30, você ainda vai ter dinheiro. Sabe por quê? Porque não vai adoecer, não vai ter essas surpresas da vida, porque Deus repreende o devorador. A gente não quer dar dízimo e oferta. Eu conversei com um irmão aqui há uns meses atrás, que tinha dificuldade em dar dízimo e oferta, saiu daqui rápido, porque tinha que entregar o carro que ele pegou emprestado. Quando chegou ali na avenida, bateu com o carro, gastou R$1.500. Pastor, como é que eu vou fazer para gastar R$1.500? Eu disse, eu não sei, é problema teu. Mas eu não tenho. Eu disse, tu não tem porque tu não é fiel. A gente se esforça para comprar um celular de R$1.500, R$2.000, bota no bolso, não é fiel, mas compra um celular. Quando sai ali, chega um malandro assim, celular. Rapaz, eu ainda estou pagando na segunda prestação. Não quero saber esse celular. E toma, isso é o devorador. Pastor, e crente fiel não é roubado? É, Deus permite. Qual o problema? A gente não é blindado por nada disso, mas o crente fiel sempre tem reservas para suprir suas necessidades. Porque Deus disse que quando a gente dá, Ele nos devolve numa medida o quê? Recalcada, sacudida e transbordante. Não seja Nabal, um homem duro, um filho da imprudência, um filho das dificuldades financeiras em devolver para Deus. Eu quero orar por você. Você pode fechar seus olhos? Seja como Abigail, uma mulher inteligente. Tem mulheres aqui na igreja que é uma inteligência fora de série. O marido é incrédulo e não dá dízimo. Sabe o que é que ela faz? Dá aí R$500 para fazer feira. Dos R$500 ela tira 50. Faz uma economia brutal. Pega os R$50 sem o marido saber e dá de oferta.
Isso é correto? Está roubando o marido? Não. Ela economizou numa coisa para agradar o Senhor em outra. Outras são mais diretas e dizem assim para o marido: marido, quanto você ganha? Tanto. Você não quer que eu dê o seu dízimo lá na igreja, não? Para Deus te abençoar mais ainda? Sem problema. Tem homens incrédulos que as mulheres dão o dízimo aqui na igreja. Eu sei disso. Mas tem homem crente que não dá dízimo aqui na igreja. Querido Deus, quando nós fecharmos os olhos nessa terra, nós não vamos levar nada daqui. É uma ilusão, Senhor. O diabo nos engana, dizendo que vai fazer falta, para ele ter a oportunidade de botar a mão naquilo que é nosso. É um jogo tão diabólico, porque ele põe dificuldade no nosso coração e na nossa mente em não ser fiel nos dízimos, dizendo que vai fazer falta 100, 200, 300 reais. E na verdade, quando nós não damos, ele tira muito mais do que aquilo que nós deveríamos dar para o Senhor. Hoje à noite eu quero pedir ao Senhor que esta história de Nabal, de Abigail, de Davi tenha entrado no coração dos irmãos e trazido entendimento para eles. Se tu nos protege, nos cerca como um muro, e como Davi fez, tu fostes pedir, tu não fostes tomar, porque tu és um Deus educado. Quem toma, quem rouba é o diabo, mas tu nos protege. E no início do mês tu diz assim: traga a minha oferta à minha casa, traga o dízimo à minha casa, e eu vou continuar como um muro a te proteger. Eu não quero ser Nabal, eu não quero perder a tua proteção, eu não quero perder o teu amor, não quero perder os teus benefícios, eu não quero perder a tua graça, eu não quero perder, Senhor, a vontade de estar perto de ti, Deus. Me ajuda para que o dinheiro não seja uma armadilha para mim, para que o dinheiro não seja um empecilho na minha adoração, para que o dinheiro não seja, Deus, uma barreira no relacionamento contigo. Eu não quero ser chamado pelo Senhor de ladrão, porque a tua palavra diz que eu pergunto: no que é que eu tenho te roubado, Deus? E tu dizes: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu quero ser voluntário em dar, porque melhor é dar do que receber, porque quem dá recebe do Senhor em abundância. Bendito seja o teu nome. Você pode ficar de pé. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Pedir para os irmãos trazerem as salvas para cá. Nós vamos ofertar ao Senhor nesta noite. Nosso Deus, nos ajude a te amar, Senhor, e a ser fiel à tua palavra. Vamos cantar essa canção, e à medida que estivermos cantando, você sai e vem aqui para frente trazer seu dízimo e oferta. Tornou os olhos do cego, abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus.
nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, tu és grande, Senhor. Aleluia! Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer um pedido de oração em relação à igreja, ao ministério. Aqui, quando nós saímos do Todo Dia, passamos um sinal que tem lá na frente, na subida do lado direito, há um galpão grande que cabe umas 500 cadeiras. É onde o irmão Edilson trabalha. Aquele galpão vai fechar. E eu falei com o dono, são 2 galpões, um é próprio, dos sobrinhos de Edilson, e outro é alugado. É uma loja de vender cerâmica. E eu já estava há mais de 2 anos falando com o Edilson, isso aqui dá uma igreja, isso aqui dá uma igreja. Então, na saída da cerâmica para um galpão só, provavelmente nós vamos estar em contato com o dono para alugar, para abrir uma igreja aqui em Alameda e Jaguarana. Amém? Então, uma igreja grande, já com expressão para mais de 400 pessoas. A gente tem muita gente dessa igreja que foi morar em Alameda e Jaguarana e não podem chegar aqui. É porque tem que pegar filhos por Pelotas e depois vir para cá. Porque se descer lá na avenida tem que vir andando. E depois para ir para casa tem que pegar um ônibus para o Pelotas e voltar para casa. Então nós vamos pôr uma igreja entre Jaguarana, Alameda, Maranguape 2, Pau Amarelo. Pessoal vir e congregar ali. Amém? Então ore para que nesses 2, 3 meses a gente possa estar inaugurando uma igreja ali, Alameda, Jaguarana, ali na PE. Tá bom, queridos? Amém? Vamos orar para a gente ir para casa. Vocês estão tristes? Cansados? Não? Felizes? Abençoados? Amém? Que Deus ajude a cada um de nós a continuarmos firme na obra. Os dízimos e ofertas dessa igreja é em benefício da própria igreja. É para nós abrirmos trabalho, abençoarmos obreiros, comprarmos equipamento para a igreja e tornar essa igreja mais agradável. Amém? A gente quer forrar aqui. Hoje eu já vi preço de drywall, que é umas placas para botar aqui em todas essas paredes. Depois a gente vai tentar fazer com toda a igreja. Olha, irmão, tem muita coisa e é tudo grande e é tudo caro. De lá para cá, só para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas. Cada 2 ruas foi 3 mil reais de mão de obra. 3, 6, 9 mil reais só para fazer esse contrapiso de mão de obra. Fora mais de 400 sacos de cimento e umas 4 carradas de areia que a gente usou aqui. Tudo é grande. E eu estou feliz, porque eu não estou fazendo uma igreja
de 50 metros quadrados. Nós estamos fazendo uma igreja que só aqui em cima tem 1.250 metros e embaixo tem mais 1.250 metros, amém? São 2.500 metros quadrados que a gente está trabalhando aqui. Você pode dizer glória a Deus? Você faz parte de uma igreja que pensa grande, amém? Nós vamos fazer galeria aqui e eu quero profetizar que quando essas galerias estiver pronta, Deus vai encher esta igreja de gente perdida para encontrar Jesus. Levante sua mão ao Senhor. Diga comigo assim: o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja comigo, minha família, minha igreja, todo o povo de Deus sobre a terra. Agora abra seus olhos e diga assim: esteja também contigo, hoje, amanhã, para sempre, amém? Deus te abençoe, uma quarta de paz, uma quinta de vitória e uma semana de alegria na presença do Senhor. Vai com Deus. Sábado, adolescentes e jovens, 2 horas aqui na igreja, não faltem, vão ficar direto já para o culto da noite, tá bom? Deus abençoe.